Amigos, a nossa saudação fraterna, com muito carinho. E lembrando sempre que a vida é uma alegria perene para aqueles que têm olhos de ver. E eis que um sol de luz brilhou na treva escura, um sol de excelso alvor, de mágica ternura, encheu de aroma o val. Meu Deus, os prisioneiros se erguem redimidos, os gênios do terror soluçam comovidos e capitula o mal. Perfume estranho os ares embalsamam. Ó Deus de excelso amor, que coração de flama transforma a treva em luz. E no silêncio imenso do infinito, murmura o pobre coração proscrito o nome de Jesus. Os poetas cantam de uma forma tão linda as coisas que são queridas ao nosso coração. Eu peço sempre a Deus que numa próxima existência eu venha a ser poeta. Gostaria também de privar com as letras dessa forma empreendedora e linda, falando das coisas profundas com uma sutileza e uma ternura tão imensa. Por falar em ternura, eu estava conversando com uma menina, dessas meninas especiais que têm chegado à Terra no aluvião, possivelmente uma criança índigo ou cristal, quem sabe. E ela disse que ouve as minhas histórias, assiste a essas gravações, e eu fiquei muito feliz. Uma meninazinha de 8, 9 anos, dizer que ouve as nossas histórias e gosta, eu fiquei feliz. Então hoje eu vou contar uma história para a Lorena e para as outras crianças também, as crianças de 8 a 80 anos. Porque quando é que a gente deixa de ser crianças? Na verdade, nós não deixamos de ser crianças nunca. É um atavismo, talvez pela vontade de Deus. Nós nascemos, passamos por aquele período de dependência, onde mamãe, papai, os irmãos mais velhos nos sustentam e nos ajudam a caminhar. Passamos pela fase adulta, quando acreditamos que somos independentes, não precisamos de ninguém. Aí vai chegando os anos, vai se decaindo as forças e de repente a gente descobre que se tornou criança outra vez. Agora mesmo eu me apoiava no braço da minha neta e me sentia tão feliz de ter o braço forte de uma jovem me sustentando, os passos já um tanto cansados pela idade. Estou voltando a ser crianças, que coisa boa. Então, Lorena, ouve essa história. É naquele tempo de faz de conta, quando tudo em a natureza estava perfeitamente articulado. O homem, os animais, os vegetais, todos se interdependiam. As árvores falavam, as flores também, os animais conversavam, os peixinhos do lago, dos rios, erguiam a cabeça de vez em quando fora d'água para conversar também com as aves, com os animais ou com as plantas. Tudo trocava, tudo na vida se intercambiava, trocava informações. E nesse reino de fantasia havia um castelo belíssimo, enorme, com escadarias de mármore. E nesse castelo habitava um príncipe. O príncipe que era dono de toda aquela região linda, de grandes florestas, de jardins imensos, de riachos e lagos piscosos,
e animais que eram muito fraternos e muito amigos. E toda aquela natureza exuberante amava o príncipe, que era o dono de tudo. Mas naquele castelo imenso, onde os serviçais, os servidores diretos do príncipe ali caminhavam, faltava alguma coisa. Faltava a presença de uma princesa. O príncipe era tão solitário dentro dos sentimentos mais íntimos do coração. E certa ocasião em que ele passeava no seu cavalo branco, muito lindo, pelas estradas poeirentas, todavia iluminadas por um sol exuberante, ele aproximou-se de uma estrada e então lá longe viu erguer-se uma poeira dourada. Ele parou o seu animal e ficou observando. E uma carruagem puxada por 6 cavalos negros que brilhavam ao sol foi passando. E à medida que se aproximava do castelo, os cavalos foram diminuindo a marcha, até que vagarosamente passaram em frente do castelo. E sob o olhar do príncipe, olhar curioso, ele percebeu uma princesa, uma jovem que descansava levemente sobre coxins de veludo na carruagem puxada pelos animais. O príncipe abriu muitos olhos e ficou fitando aquele rosto lindo, dourado pela luz do sol, os cabelos louros desmanchados sob as almofadas, o corpo flexível descansando molemente. O jovem se apaixonou de imediato. Assim como ocorre com a juventude, tudo acontece tão rápido. Ele, olhando aquela princesa linda, encantou-se com ela. Voltou para o castelo, chamou seus servidores e pediu que fossem em busca daquela jovem, descobrisse em qual castelo ela habitava, se era solteira e se, porventura, ele poderia pensar em termos de um futuro consórcio. Então os servidores saíram de imediato pelos castelos da vizinhança, até que retornaram com a mensagem de alegria para o jovem príncipe. Sim, a princesa era filha de um rei vizinho e naturalmente estava na idade de se consorciar, na expectativa de um noivo. E não haveria naturalmente melhor do que o jovem príncipe. E então os servidores, que eram diligentes, disseram a ele: o rei com o qual falamos nos disse que o príncipe que desejasse consorciar-se com a sua filha deveria apresentar-se ao castelo trazendo nas mãos a rosa rubra do amor. Assim narra Saint-Exupéry. O príncipe, então, de imediato, buscou os jardineiros e perguntou se havia nos jardins, naqueles enormes canteiros, a rosa rubra do amor. Então, de imediato, os jardineiros se conversaram entre si e descobriram que lá no alto do monte havia uma roseira. Sim, era a que poderia fazer medrar a rosa rubra do amor. Todavia, já havia alguns anos que aquela roseira não dava nenhuma flor. O príncipe, então, lembrando-se de que para conquistar o coração da princesa precisava levar a ela a rosa rubra, então pediu aos jardineiros que cuidassem da roseira para que ela pudesse medrar, para que ela pudesse oferecer a rosa tão esperada pelo seu coração. Os jardineiros então começaram a cercar a roseira de todos os cuidados e a cada manhã procuravam na expectativa de um botão que aparecesse, de alguma coisa que assinalasse a presença de uma rosa. Todavia, os dias passavam
E isso não acontecia. E então o príncipe, pessoalmente, começou a visitar aquele outeiro na expectativa de encontrar a rosa do amor. Ele chegava pela manhã muito cedo, subia o monte, procurava e não encontrava, e então retornava trazendo no rosto a máscara da tristeza. Não sorria mais. Já havia algum tempo que o príncipe não sorria. E então toda a natureza em torno do palácio começou a se entristecer. E num grande carvalho próximo havia um casal de rouxinóis. Ele, o rouxinol, ela, a rouxinol, que tomavam conta de um ninhozinho lindo, perfeito, que eles haviam fabricado e onde ela havia colocado 2 ovinhos, que seria naturalmente o futuro daquela família. O rouxinol estava triste, quase não cantava mais ao entardecer, porque para ele cantar significava fazer sorrir o seu príncipe. Todavia, por mais que buscasse no seu peito as notas mais delicadas, mais gentis, não conseguia fazer o príncipe sorrir. Ele estava triste. As margaridas também estavam, todas elas, com as pétalas caídas, tristes. As roseiras, que eram tão orgulhosas, tão vaidosas, também elas não perfumavam mais o amanhecer. As árvores estavam tristes e os peixinhos não pulavam mais no regato, nem no lago. Todos eles estavam tristes, porque o príncipe não sorria. Então o rouxinol, empoleirado lá no alto do carvalho, olhava a porta do castelo, onde aparecera o príncipe, vestido de tristeza, com o olhar perdido, buscando nos jardins a rosa que um dia iria fazê-lo sorrir sem a encontrar. E então a esposa do rouxinol se aproximou e perguntou: Por quê? Por que não cantas para ele? E o rouxinol respondeu: Não sei. Todas as notas que possuo no meu peito já não conseguem mais desfiar a música que faria sorrir o jovem príncipe. E então a esposa respondeu: Então por que não procura a roseira? Quem sabe? Quem sabe? E então o carvalho, que estava ouvindo a conversa, disse: Quem sabe? E as margaridas no jardim também disseram: Quem sabe? E os peixinhos no lago ergueram a cabecinha e disseram: Quem sabe? E toda a natureza também disse: Quem sabe? O rouxinol então abriu as asas e alçou o voo e foi até o outeiro, onde a roseira, também triste, ali estava, vazia, sem nenhum botão, nenhuma rosa. O rouxinol pousou num dos galhos e perguntou à roseira: Roseira, por que permitir que o príncipe permaneça triste? Por que não confeccionas a rosa rubra do amor, aquela que dará a ele a alegria de enriquecer o nosso palácio com a presença de uma princesa que o fará rei e se tornará rainha? Por que não? E a roseira respondeu triste: Ah, rouxinol, então não sabes que eu tenho perguntado à aurora, toda vez que ela aparece lá no alto do monte, derrubando seus cabelos dourados na encosta, eu pergunto a ela: por quê? E então, quando o crepúsculo chega e o sol vai desaparecendo e os seus últimos raios enfeitam a natureza, eu pergunto: por quê? Todavia, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, ninguém responde. Por quê? Eu não consigo fazer surgir o botão
que abrirá na rosa rubra do amor. E o roxinol então perguntou: haveria algum segredo, alguma coisa escondida que pudéssemos descobrir para fazer sorrir o jovem príncipe? A roseira então respondeu séria: sim, há uma maneira. Todavia, eu não acredito que possamos realizar esse milagre. E Roxinol então perguntou: como? Se houvesse na terra alguém que possuísse uma grande quantidade de amor em seu coração, que possuísse amor em exuberância, que se transbordasse e fosse capaz de dar a própria vida por amor a alguém, então eu poderia, com o sangue dessa criatura, confeccionar a rosa rubra do amor. O roxinol então disse: seria necessário que alguém renunciasse à própria vida para que com o seu sangue pudesse abrir a rosa rubra para que o príncipe fosse feliz. E a roseira então responde: sim, se porventura, roxinol, encontrares alguém que seja capaz de renunciar à vida para fazer feliz o príncipe, traga até aqui essa pessoa. E então ela encostará o seu peito em uma das minhas hastes pontiaguda, um dos meus espinhos, e permitirá que ele penetre a sua carne. E quando o sangue começar a correr, eu então poderei realizar o milagre. O roxinol sorriu para a roseira, um sorriso feito notas musicais, e voou até o galho alto da árvore onde seu esposo o esperava. Então ele contou a ela o que lhe dissera a roseira, e ela perguntou: e então, irás procurar esse alguém? E ele disse: não, já o encontrei. E ela disse: quem? Eu amo o príncipe e darei a ele a minha vida para que ele seja feliz. E a roxinol então, já com lágrimas nos olhinhos, encostando-se ao companheiro, perguntou: e eu? Não me amas também? E os nossos filhinhos que surgirão dos ovinhos que aqui estão, eles ficarão sem pai? E o roxinol respondeu: eles terão uma mãe delicada e gentil que contará a eles a história do pai. E eles ficarão felizes sabendo ou conhecendo a história do papai deles. A roxinol aconchegou seu companheiro e disse: tens razão. E estendeu o olhar até a escadaria de mármore do palácio do príncipe, onde ele se encontrava sentado, sozinho, silencioso, derramando lágrimas que corriam pelas suas faces, tombando na laje fria das escadarias. E então ela disse ao seu companheiro: vale a pena, vale a pena. E então, quando o sol começou a declinar-se lá no alto das montanhas, e os seus raios começaram a atingir de rosado, vermelho, lilás, toda a natureza, quando a brisa sussurrante começou a cantar nos galhos das árvores e a vergar as hastes das flores, perfumando todo o ambiente, o roxinol abriu as suas asas, olhou para a companheira, encostou o bico no bico da companheira num beijo de carinho, acarinhou com a asa os ovinhos que ali estavam e alçou o voo. E ao chegar próximo da roseira,
pousou no seu galho e ela então olhou o roxinol. Então, e ele disse: sim, se podes confeccionar a rosa rubra do amor para fazer feliz o príncipe, use o meu sangue. E ela disse: então, quando sentires a dor picando o seu peito, cante, roxinol, cante a música mais linda que puder surgir da sua alma, e eu então irei confeccionar a rosa do amor que tornará feliz o nosso príncipe. E o roxinol então, encostando o peito num dos espinhos da roseira, pressionou e sentiu a picada e uma gota de sangue que escapou dali. E então abriu o bico e num pianíssimo, profundo, suave, alto, altissonante, naquele entardecer luminoso, ele cantou a mais linda de todas as áreas que o seu bico pôde construir e que do seu peito pudera sair. E o sol se escondeu totalmente, a noite cobriu então a terra com seu manto de crepe, e a lua surgiu cor de prata no seu carro e começou a transitar pelo empíreo. As estrelas brilharam e gotículas de luz caiu sobre a terra como se fossem lágrimas, acompanhando o cântico do roxinol. E a roseira trabalhava rápido naquele sangue que corria pela sua haste. E a noite então cobriu de crepe toda a terra e tudo desapareceu no negror da noite. O castelo estava silencioso. E quando a aurora se levantou pela manhã, lá no alto do monte, e derramou seus cabelos dourados pela encosta, e então o astro-rei começou a iluminar a terra, a brisa começou a soprar suavemente sobre tudo, as flores se ergueram acordando do sono da noite, o príncipe se ergueu também. Alguma coisa no seu coração dizia que a sua felicidade iria se realizar. E então ergueu-se rápido, correu pelos grandes salões, chegou na escadaria, desceu e foi ao jardim. Sentiu a brisa soprando dos seus cabelos, o encanto do amanhecer, e viu que toda a natureza parecia cercada de uma nova vida. Correu pela estradinha, subiu a encosta do monte e começou de longe a sentir um perfume leve, suave, que tomava conta de tudo. E então, chegando no alto do monte, ao lado da roseira, viu brilhando em todo o esplendor da sua beleza a rosa rubra do amor. Ele então estendeu a mão, nem percebeu que estava sendo picado pelas hastes pontiagudas, quebrou a haste da roseira, levou ao rosto as pétalas macias e nem percebeu que os seus pés descalços pisavam o corpo pequenino do roxinol que havia se submetido, aceitado a morte para que ele pudesse ser feliz. O príncipe então, num grande festejo, foi até o castelo da princesa, ofereceu a rosa rubra do amor e puderam se casar. E ele retornou ao palácio trazendo pelas mãos a esposa, a rainha do seu castelo, a rainha do seu país. Estava feliz. E a roxinol, no alto do galho do carvalho, olhava para os filhotinhos que acabaram de nascer, pensava no seu companheiro, estava feliz, porque o castelo estava em festa, porque o príncipe estava feliz, porque, quiçá,
em algum lugar no espaço infinito, o seu roxinol estaria cantando, estaria feliz. Alguém que tenha no seu coração uma quantidade de amor que seja tão grande, capaz de fazer com que renuncie a si mesmo para poder servir ao próximo. Nós tivemos na terra alguém assim. Alguém que renunciou à sua juventude. Era tão moço ainda, 33 anos, diz a tradição. Mas ele renunciou, porque olhou as criaturas e as viu triste, com a máscara de agonia na face, sem saber onde encontrar a paz e a felicidade. Ele já havia dito antes: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mas era preciso que as criaturas encontrassem essa paz, o caminho que levasse a essa paz. E ele houvera dito também que do seu rebanho nenhuma ovelha se perderia, mas era preciso que o rebanho descobrisse o caminho certo para chegar até o redil. Então ele resolveu que possivelmente com a sua vida, com o seu sangue, ele conseguiria fazer com que os olhos dos homens pudessem ver, com que os ouvidos nossos pudessem ouvir. E ele deu a sua vida. E o sangue que correu pela cruz confeccionou a rosa rubra da fé, que deveria ou deverá um dia vigiar em nossos corações, em nossas almas, para que nós possamos, como o roxinol, abrir as vozes para cantar as excelências do mundo, erguer a nossa voz para cantar as excelências do amor e, quiçá, dar a nossa vida para que alguém possa viver e ser feliz. O que é a nossa vida se não houver amor? O que será da nossa vida se não houver fé? O que será de nós se não tivermos Jesus? Vamos confeccionar a rosa rubra do amor por todos?